Olá pessoal, nós somos alunas do curso de Direito da Faculdade Unibalsas e vamos tratar sobre a desconsideração da personalidade jurídica com base no artigo 50 do Código Civil, tratar a diferença da teoria maior e menor e trazer a teoria menor para dentro do direito ambiental e do consumidor, da matéria de direito civil. Eu vou falar de uma forma bem breve e sucinta o que é personalidade jurídica e autonomia patrimonial. O que é personalidade jurídica? É quando uma empresa ela é tratada como se fosse uma pessoa, ou seja, ela pode comprar, vender, fazer contratos. E a autonomia patrimonial é a separação do dinheiro da empresa com o dinheiro do dono. Mas existe uma exceção na autonomia patrimonial, ou seja, se o dono dessa empresa usar esse dinheiro para enganar alguém ou misturar o dinheiro da empresa com o dele da pessoa física, isso se chama confusão patrimonial. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo presente no direito, principalmente no artigo 50 do Código Civil, que permite, em alguns casos especiais, afastar a separação que existe entre o patrimônio dos sócios e o patrimônio da pessoa jurídica, da empresa, para que eles arquem com as obrigações de responsabilidade da sociedade. Isso acontece quando a empresa é utilizada de forma fraudulenta para cometer fraudes, desvio de finalidade ou até mesmo a confusão patrimonial. E nesses casos, o juiz pode permitir que os bens dos sócios sejam alcançados para arcar com as dívidas da empresa. É importante a gente destacar aqui que essa desconsideração não é feita de forma automática. É necessário entrar com o processo e o juiz vai decidir se ela é válida ou não. A desconsideração também não acaba com a empresa. Essa desconsideração só é feita e só ocorre durante um tempo estimado. Bom, e a finalidade? A finalidade da desconsideração da pessoa jurídica é evitar que as empresas sejam usadas para cometer fraudes ou injustiças. E a desconsideração ela também protege os credores de que as obrigações da empresa vão ser cumpridas, mesmo que a empresa tente de alguma forma ocultar seu patrimônio ou esconder esse patrimônio. Portanto, a desconsideração ela não é uma regra, mas é uma exceção para corrigir distorções e garantir justiça entre a sociedade e a economia. Existe uma regra geral para a desconsideração da personalidade jurídica. Essa regra geral é conhecida como a teoria maior e ela está fundamentada no artigo 50 do Código Civil. Este artigo ele vai afirmar que para que haja a desconsideração da personalidade jurídica é preciso a comprovação de dois tipos de abusos diferentes. O parágrafo 1 vai afirmar que a primeira circunstância é quando há desvio de finalidade, ou seja, quando a empresa não exerce a função dela originária, ela é utilizada para outra coisa. Por exemplo, se João tem uma empresa de construções, obviamente o objetivo dela seria vender materiais de construções. Porém, isso não acontece na prática, porque João usa a empresa apenas para contrair dívidas e passivos e não pagar. O segundo parágrafo vai dizer que a segunda circunstância é quando há confusão patrimonial, ou seja, quando a gente não sabe de fato o que é patrimônio da empresa e o que é patrimônio do sócio. Por exemplo, há diversas transferências entre a conta do sócio e da empresa e acaba que a empresa vai assumindo as responsabilidades do sócio. O parágrafo 3 vai afirmar que tudo isso vale inversamente também, ou seja, quando o sócio está devendo e ele não tem dinheiro para pagar e vai atingir o patrimônio da empresa para que a dívida dele seja paga. O parágrafo 4 vai dizer que a mera existência de um grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Por exemplo, se tem um grupo de 3 empresas e só uma delas está correndo esse risco, não automaticamente vai haver a desconsideração. O parágrafo 5 vai dizer que nem tudo é desvio de finalidade, só a mera expansão do objetivo da empresa. Por exemplo, se a empresa começou com uma função e depois ela foi se expandindo, isso não é considerado desvio de finalidade. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica está baseada no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, especificamente no artigo 28, parágrafo 5º. O artigo 28 vai falar que não é preciso comprovar fraude ou nenhuma ilegalidade para se ter a desconsideração da personalidade jurídica. Basta comprovar que o consumidor teve algum tipo de prejuízo ou a insolvência da empresa. O artigo 5º, especificamente, ele vai falar que para ter a desconsideração da personalidade jurídica, ela só precisa ser um obstáculo, um percalço para ressarcir o consumidor.
Ou seja, é bem simples conseguir a desconsideração da personalidade jurídica quando se trata de consumidor. Essa relação consumerista entre o consumidor e a empresa é vista pela justiça brasileira como uma relação vulnerável, que o consumidor é a parte vulnerável. É por isso que nas decisões judiciais é mais fácil conseguir o ressarcimento do consumidor, porque ele é visto como a parte frágil dessa relação, aquele que precisa ser ressarcido. A desconsideração da personalidade jurídica dentro do direito ambiental é fundamentada na teoria menor com o objetivo de reparar danos ambientais. Não é necessária a comprovação de um desvio de finalidade ou da confusão patrimonial entre os bens do sócio e da empresa. Essa teoria ela se aplica com base na insolvência da empresa, quando ela não tem condições de pagar as suas dívidas e então é despersonalizada para alcançar os bens dos sócios e poder pagar as dívidas. A teoria maior não seria a mais eficaz aqui porque é mais complexa e exigiria mais tempo e essa comprovação de fraude. E o meio ambiente ele precisa de reparos diários e constantes, imediatos. Portanto, aqui o principal objetivo não é a análise da conduta do autor, mas é justamente ressarciar os prejuízos ecológicos. Ou seja, para finalizar, a teoria menor ela só precisa da insolvência, enquanto a teoria maior ela precisa de uma comprovação de desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.